dispraxia não é vista como um transtorno, não é vista como uma alteração. Muitas vezes é visto como uma preguiça da criança. E a gente vê que a dispraxia está presente em diferentes transtornos. Seja no transtorno do espectro autista, no TDAH, no transtorno de fala. Às vezes a criança tem uma dispraxia dentro do transtorno de fala e aí, assim, a gente acaba vendo a maior dificuldade, a que mais brilha, no sentido que, tem um autismo, ou tem um transtorno de fala e o motor. Que muitas vezes é o substrato para aquilo. Que é o substrato para aquilo melhorar. Então, assim, por isso que eu quis trazer esse tema, porque, para mim, primeiro porque eu acho que é um tema extremamente curioso, difícil ao mesmo tempo, porque ele envolve tudo. E aí era a pergunta que eu queria fazer para vocês, a diferença da somatodispraxia motora, que é aquele somatodispraxia, ou dispraxia motora. Camila, você pode responder pra gente, assim, qual a diferença disso? Assim? Então, dentro da abordagem de integração sensorial, são 2 diagnósticos diferentes. A dispraxia e a somatodispraxia. A somatodispraxia, a gente fala que é a dispraxia mais grave, sabe? Que a gente vê mais dificuldades na coordenação, mais dificuldade no fazer, no executar. Por quê? Dentro do diagnóstico de integração sensorial, a gente tem os diagnósticos de modulação sensorial, então, criança com deficiência tátil, com hiperresposta vestibular, a gente tem esses de modulação. E aí a gente tem a outra parte do diagnóstico que está relacionada às praxis, às questões de praxis mesmo. O que é a praxis? A praxis é a nossa capacidade de idealizar, planejar e executar uma ação. Eu estou com sede, eu quero beber água, então eu penso, idealizei, eu preciso pegar no meu copo. Eu planejo, eu estou aqui olhando para você, eu estou percebendo aqui onde está o copo, eu estico a minha mão, pego esse copo e levo até a boca e faço a execução para beber essa água. Se fosse, por exemplo, um copo descartável, que eu aqui na minha intenção de estar falando ao vivo, aqui eu usasse muita força no copo descartável, que eu estou usando no copo de vidro, eu não conseguiria beber água porque esse copo ele iria quebrar. Então, a praxis é isso, é a nossa capacidade de idealizar, planejar e executar um movimento. Quando a gente tem uma falha em alguma dessas ações, a gente tem uma falha na praxis, que aí a gente tem uma dispraxia. A somatodispraxia é quando a gente envolve o sistema somatosensorial, que é o sistema tátil, vestibular e proprioceptivo. O que é o sistema vestibular? O sistema vestibular é a nossa percepção do movimento. Então, na hora que eu movo a minha cabeça, lá dentro do meu ouvido interno, eu tenho um líquidozinho que se move e eu consigo sentir o movimento. Mas o sistema vestibular só é ativado quando eu estou em movimento? Não necessariamente. Enquanto eu estou, copiando o quadro, eu estou levantando a cabeça e abaixando, eu estou ativando o sistema vestibular. Eu estou comendo, eu abaixo a cabeça, levanto, mastigo. As trepidações que a gente faz no nosso maxilar são suficientes para ter uma pequena percepção do sistema vestibular. Então a gente tem essa identificação do sistema vestibular. E o sistema proprioceptivo é o sistema que nos fala sobre o nosso uso do corpo no espaço. Que força que eu faço para descer um degrau grandão, igual que a gente desceu aqui. Que a gente quase caiu. Todos. Que força que eu faço para descer um degrau, como que eu planejo para descer um degrau alto. Que força que eu faço para descer um degrau normal, um meio-fio, por exemplo. Que força que eu faço para comer uma rapadura. Que força que eu faço para comer um pudim. Que força que eu faço para fazer um carinho. Que força que eu faço para dar um tapa. Não vou dar. Então, esse é o sistema proprioceptivo. Como eu vou usar o meu corpo no espaço? O sistema tátil está relacionado às sensações. Então, quando a gente tem, além dessa dificuldade na praxis, na execução, a gente tem falha nesse sistema tátil, proprioceptivo e vestibular, a gente tem a somatodispraxia, que é o segundo diagnóstico, é a parte, a gente fala que é a dispraxia mais grave, é o modo mais grave da dispraxia. Não existe isso, né, de termo grave ou leve. Mas na prática acaba que é um então a gente interfere mais dificuldade. Então a gente coloca esse nome como talvez um pouco mais grave, que ele não consiga executar. Muito importante você trazer isso, porque às vezes no consultório fala, olha, esse motor não tá legal. Aí a pessoa já, não, mas ele anda, mas ele levanta o braço, ele faz isso, ele faz aquilo. Ou então ele não para quieto, ele explora, ele vai demais também, às vezes. Não tá só no de menos, tá nos extremos, não consegue achar um equilíbrio ali.
dele, essa relação com o corpo. E aí aquela criança, assim, que escala tudo, Não tem noção de perigo. que não tem noção de perigo. Nossa, quando você vê querendo subir lá em cima do ar-condicionado. Então, assim, é uma alteração preocupante, porque às vezes a família também vê como sem noção. Não é que ela não tem noção, é que o sistema proprioceptivo e todos os outros sistemas talvez não estão Organizados o suficiente para que isso aconteça. E aí, assim, às vezes é difícil a família entender que isso é um transtorno, que isso não é preguiça. Vocês escutam muito isso na prática, quando vocês fazem anamnese? Nossa, ele brinca deitado. Nem só na anamnese, né? Durante as sessões, você vê os pais o tempo todo. Vai, faz mais! Já tá parado, já tá com preguiça. E aí a gente para assim pra tentar contextualizar. Fala, não, ó, pra ele esse esforço aqui que a gente já fez dessa atividade, já alcançou um nível que realmente ele pode já estar cansado. Nem sempre vai ser, quase nunca, na verdade, é uma questão de preguiça puramente. A criança gosta de se movimentar, eu falo muito isso. A criança, em condições, ela precisa, uma necessidade para o desenvolvimento dela e ela gosta. Normalmente o movimento é uma coisa prazerosa para a criança. Se o movimento não está sendo prazeroso, meu filho, não, ele é muito quietinho, ele nem gosta de brincar, de correr, de não sei o quê, não me dá trabalho nenhum. Esse desenvolvimento também não está acontecendo como deveria, porque a criança ela precisa do movimento para o desenvolvimento dela. E aí, essa criança é remetida para o neurologista infantil com um diagnóstico fechado de TDAH. É o que eu mais vejo, assim, não, meu filho tem TDAH. A gente vai olhando, fazendo anamnese e tal, e aí a gente começa a ver todas as falhas lá atrás do neurodesenvolvimento. Ele engatinhou? Não, ele não engatinhou. Então, assim, ele não fez essa mudança posicional para trabalhar o vestíbulo. Sim. O sensorial, que ficava o tempo inteiro no colo, que não era estimulada, que ficava dormindo no bebê conforto dentro de casa. Então, assim, que não era exposta a sentir, né? A sentir até aquele contato do tato, aquele estímulo sensorial. A gente teve uma pandemia agora, a gente teve 2 anos de isolamento. Eu recebi no consultório essa semana uma criança que passou 2 anos para ter contato social, para ver o sol, para sair na rua, que só foi pisar em areia depois de 2 anos de idade. Então, crianças que não passaram por essas experiências sensório-motoras, que hoje pode apresentar algumas questões de atraso, de sensibilidade maior, por conta de falta de experiência, que lá, quando precisava passar, realmente não passou. Sim. Então, é uma fase do desenvolvimento muito importante. Eu falo que bebê conforto é só para transporte, e só. Não tem que deixar um bebê dentro de casa, no bebê conforto é chão. Chão é a melhor estratégia para o desenvolvimento de criança. Então, é chão, é solo, é tapete. Tem mães que falam assim, eu posso fazer os treinos dos exercícios na cama? Eu, não, vai pro chão, vai pro chão. Porque é o que é mais importante para aquela criança. Ela precisa passar por tudo isso. Do engatinhar, por exemplo. A gente vê interferência de crianças que não engatinharam na escrita. Então, a gente precisa realmente passar por essas etapas. São etapas de desenvolvimento que a criança precisa passar para lá na frente não ter essas alterações. Se eu tenho uma malhação, um exercício contínuo, que é o brincar, na qual, quando eu brinco, eu trabalho questões sensoriais, motoras e de planejamento e execução, então eu organizo o meu cérebro quanto à função executiva, do pensar para eu pensar aquilo que eu vou falar, executar os movimentos e vir a fala. Então, assim, a dispraxia, ela é muito, muito importante ser tratada. Ela é importantíssima a intervenção, principalmente quando a gente vê todos esses outros transtornos associados. Se uma criança está fazendo terapia fonoaudiológica, porque ela não fala, e ela tem toda essa alteração motora, não adianta fazer 10 sessões na semana de terapia fonoaudiológica se o motor dela e o sensorial lá atrás não estiver legal. Então, assim, incluir a terapia motora é muito importante. E aí eu trago um adendo aqui que eu vejo frequentemente, é a criança na terapia comportamental que faz 20 horas de aba e ela não consegue brincar. Por que ela não consegue brincar? Como é que tá esse motor? Como é que tá essa ideação?
Eu não digo nem Atividade só nas esse mesinhas. motor. Como é- eu não como digo é nem que esse tá- motor, como que tá esse corpo. como é né? que Porque tá a gente tá esse falando corpo? motor, às vezes parece que tá falando de uma coisa específica. Mas não, como que tá essa criança enquanto percepção dela. Que a criança que não conhece o próprio corpo, ela não Ela não conhece a si consegue. mesma. Então, como que ela vai explorar, como ela vai se desenvolver, como ela vai brincar com o outro, interagir com o outro, se ela não tá conhecendo nem a ela mesma, o potencial Corpo daquele dela. corpo. Quando a gente fala disso, às vezes fica parecendo, tudo é motor, então não é isso. Mas o motor está em tudo, Olha, sim. não não é exatamente isso, mas o motor está em tudo, assim, sim. não querendo, mas o motor ele é muito importante. Sim, exatamente. Com todas Concordo. as atividades. E aí, assim, o que a gente vê na prática? Uma curva evolutiva baixa. Então, tem as propostas terapêuticas, tá tudo rolando lá da intervenção comportamental, mas não vai. Por quê? Porque esse motor tá atrasado. Eu vou sempre usar esse motor, porque o motor é Sim, a forma sim. como que as pessoas Não, exato, entendem perfeito. o motor, o corpo, a consciência do Isso. corpo e tudo mais. E aí a gente traz um adendo aqui para as questões escolares. As crianças apresentam uma dificuldade escolar, e é o que a gente está vendo muito frequentemente. Nem necessariamente um transtorno, tá? É uma defasagem, Sim. uma dificuldade escolar por conta desse processo que a gente viveu da pandemia. Então, assim, as crianças que estão hoje no processo de alfabetização, elas estão tendo dificuldade com tudo. E aí começa disso que a gente estava falando da consciência do corpo. E crianças típicas, né, E Bianca? crianças típicas, a gente não tá falando de transtornos. A gente tá falando assim, que nós temos talvez uma pandemia motora. Isso eu diria que uma vem até um pouco consequência. antes da pandemia. Porque também se acho. você parar pra pensar, óbvio que a pandemia levou a níveis muito maiores, né? O corpo tá sendo esquecido pouco a pouco. E isso é uma discussão muito grande na área da psicomotricidade, pra onde vai esse corpo? Sim. Qual a função desse corpo? Porque as crianças cada vez mais brincam menos, Usam mais telas. usam mais telas, não querendo entrar em polêmica, Não, mas a temos- gente sabe mas que temos o que corpo entrar parado. nessa polêmica sim, da mas, tela, não né? não entrar em polêmica que eu digo, não de ser extremo, de falar, tem que ser zero, tem que... isso aí eu acho que não dá. nós como pais, eu como pai, eu tenho Não, gente. teto de vidro grandíssimo. Não tem como. Não tem como, mas a questão Sim. é suavizar. Mas e aí onde está esse corpo? Então, a criança está chegando na hora de escrever, que já é algo lá de cima. Quando a gente está falando de uma pirâmide psicomotora, a gente está falando ali de tônus, de equilíbrio, de lateralidade. Sim. E nessa ordem de noção de corpo, de estruturação do espaço, do tempo, da apraxia global, que seria o movimento mais amplo, para chegar no movimento mais fino. E onde está esse corpo? A criança ali dos 0 aos 5, 6 anos, ela não está vivenciando o corpo dela como deveria. E as próprias escolas estão tirando isso também. Sim. Educação física uma vez na semana. E olha lá. E olha parquinho, lá. uma vez na semana. Não tem um parquinho. Não tem parquinho. Não Ou tem o parquinho, parquinho não tem é intervalo. 30 minutos. Não tem play. Então, assim, tem vários modelos europeus muito bem sucedidos que de 0 a 6 anos a criança vai para a escola brincar e explorar o corpo e o espaço. Porque sem esse processo, A aprendizagem. a gente não vai chegar lá no fino que a gente quer. Aí a criança, essa criança é desastrada, essa criança não consegue, essa criança não sei o quê, tem problema disso, tem problema daquilo. Ela só, muitas vezes, não vivenciou esse processo de descobrir o corpo dela, vivenciar esse corpo e vivenciar esse espaço em volta E eu dela. A criança, quando ela tem uma dispraxia, quando ela tem qualquer tipo de atraso motor, nesse desenvolvimento psicomotor, funciona da mesma forma. Ela chega no parquinho, não é que ela não gosta de brincar no parquinho, mas às vezes aquilo ali é tão difícil, tão inacessível para ela que, por exemplo, no caso do TEA, do autismo, já vai ter uma dificuldade de interação social, já vai ter uma dificuldade de comunicação. Se ainda tiver dificuldade motora dentro daquele contexto do movimento, da brincadeira, a criança não vai querer estar lá. Aquilo ali não vai ser prazeroso para ela em nenhum momento, em nenhum instante. Ela não vai buscar Vai ser uma muito troca. desafiador. Ela não vai buscar uma conexão com outra criança, sendo que ela tem dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação e uma dificuldade motora associada ali, sendo que o brincar no parquinho é completamente motor. Sim, é difícil pra ela. Ela vai procurar alguma outra coisa que não envolva o Isso, motor. E isso. aí a família, não, mas você vai ter que brincar com Isso. outras crianças. Só que ela não sabe nem pra onde Só que vai ela não aquilo sabe ali. como Ela não começar. sabe nem como começar. Quando a gente estuda a parte de dispraxia na integração sensorial, a gente tem algumas respostas que são comportamentais pra gente observar.
E aí uma dessas é essa fuga de se isolar, não querer, a baixa autoestima. Boa. E uma outra questão que aí a gente vê muito em algumas crianças, que elas até têm uma habilidade social, elas até conseguem essa interação, mas na hora que a corda aperta ali para elas fazerem algo motor, elas são aquelas engraçadonas que fazem palhaçada para desviar do foco. E aí, não, e faz gracinha. E desvia do foco e não executa, sabe? Ou então executa de um jeito muito engraçado para todo mundo rir, ele só se safar daquilo e não querer mostrar que ele realmente não dá conta. Ou então são crianças mandonas. São crianças liderança que querem Que liderar. quer o controle de toda a brincadeira. Porque aí pra- ela não consegue executar e você faz isso, você faz aquilo. Isso. Ela tá naquele processo que ela tem a ideação, mas ela não tem Não tem. A a execução. execução. Eu vejo isso bem frequente. A mamãe uma vez falou assim, nossa, eu sou o instrumento da minha filha pro brincar. Ela manda. Ela manda. Tá, é o perfil dela, ser um perfil dominador, ou tem algum atraso motor, ela sabe o que ela quer fazer e ela não consegue. E aí dentro da escola, isso é um grande problema, porque a criança tem alguém passivo em casa que contribui, que finaliza, mas na escola ela não tem. Então, como ela não tem alguém que finaliza isso pra ela, é uma criança irritada, é uma criança que não quer ir pra escola. Então, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir pedir mediação pra essa criança. Porque as pessoas não entendem o porquê que ela precisa da mediação. Eu diria que a dispraxia, ela é um transtorno que ela necessita em alguns momentos de suporte. Mediação. Ela necessita de mediação até que essa criança tenha independência de fazer essa execução, do idealizar, do programar, projetar e executar aquilo que ela vai fazer. E o que eu gosto de falar sempre para os pais, assim, quando eu avalio uma criança e eu dou o diagnóstico de uma dispraxia ou de uma somato, não é que ele nunca vai conseguir fazer, não é isso. Ele vai aprender. A gente tem várias vias de condução no nosso cérebro. A dele vai ser um pouco mais difícil. Ele vai aprender? Vai, mas ele vai precisar de mais repetição, de mais contato com aquilo, ele vai precisar de maior participação, mais vezes fazendo aquilo, para que ele consiga automatizar e levar aquela função nova para a vida.